Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui pelo título do vídeo, hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre algumas experiências que eu tenho tido e uma experiência específica, eu venho repetindo ela desde o último ano, que é sobre investir utilizando o saque aniversário. Como vocês podem ver aqui em tela, eu preparei um slide aqui explicativo para a gente poder entender um pouco mais. Mantenho, né? Eu continuo com a opção lá. E por que que eu decidi fazer o saque aniversário? Eu preparei aqui um informativo bem interessante sobre números, porcentagens e tal, e tudo isso fez eu escolher e optar por fazer o resgate do fundo de garantia, que na verdade é uma parcela desse valor. Esse valor eu tenho ele que o meu empregador deposita todo mês e eu optei por tirar uma fração dele, tá? Então, por lei ali eu consigo tirar uma porcentagem dele, que é 6%, e eu tenho um adicional ali que eu recebo quando eu realizo esse saque. Então, o que eu fiz com o dinheiro? O que eu vou fazer com o dinheiro? O que eu posso fazer com esse dinheiro? Primeiro eu quero contar para vocês que existem dois opostos ali, né? A gente tem a questão de deixar o nosso dinheiro parado e fazer a opção de tirar esse dinheiro aí, tá? Só que esse dinheiro, se a gente tirar e simplesmente gastar, a gente praticamente perdeu, tá? Algumas pessoas utilizam o saque aniversário para fazer abatimento de algumas dívidas. Tem gente que prefere não fazer o saque aniversário e utiliza esse valor para retirar quando for sair da empresa, quando for se aposentar ou então para quitar algum imóvel. Já eu preferi fazer o saque justamente pelos seguintes números que eu vou mostrar para vocês. E esse fundo de garantia, que fica parado lá na nossa conta, né? Ele funciona da seguinte maneira, né? O trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio que pode ser sacado em momentos especiais, como da aquisição de uma casa própria ou da aposentadoria em situações de dificuldades, que podem ocorrer com a demissão, sem justa causa ou em caso de alguma doença grave. Foi o que eu acabei de comentar com vocês aqui, né? E aí eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão bem legal, bem interessante, de um contraponto que eu andei pensando alguns tempos atrás e resolvi trazer isso em vídeo para vocês. Fundo de garantia por tempo de serviço versus investimentos. Qual seria o melhor? Será que seria interessante realmente eu deixar o meu dinheiro parado para quando eu for me aposentar ou para quando acontecer algum desses problemas que eu contei para vocês anteriormente eu poder usar, ou vale a pena eu pegar esse dinheiro, optar por um saque aniversário que como eu disse para vocês, eu recebo uma porcentagem daquele valor que está lá e eu invisto isso em alguma coisa. Bom, eu trouxe para vocês aqui uma porcentagem de quanto rende o fundo de garantia. Então, o fundo de garantia parado na nossa conta, ele rende 3% ao ano mais ATR de 0,5. Então, juntando os dois ali, dá 3,5 de rendimento. E se a gente parar para pensar sobre o rendimento de 3,5 em cima de um valor, primeiro que eu trouxe um valor para mostrar para vocês, tá? Eu gosto de mostrar para vocês aqui, quero que vocês usem os exemplos que eu trago aqui como inspiração, tá? Não é recomendação, não é para vocês copiarem, é simplesmente uma explanação de aprendizados e de experiências que eu tenho tido ao longo desses últimos 4 a 5 anos e eu trago aqui no canal para compartilhar com vocês, para assim a gente poder trazer um discurso, de um diálogo, de uma conversa, de um bate-papo, até no chat e, por que não, também motivos para trazer um próximo vídeo. Então aqui eu tirei um print do valor que eu recebi. Eu recebi R$ 5.399,41. Eu vou arredondar para 5.400. E aí a conta é a seguinte: se eu tenho R$ 5.400 aqui para investir, tá? Para investir e fazer o contrapartida dele de um pensamento oposto, de deixar ele parado, funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui, todos vocês já conhecem essa planilha, né? Essa planilha de juros compostos que eu construí e eu vou usando bastante ela aqui no canal e ela serve para isso também, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui o valor de R$ 5.399,41 e coloquei ela, como vocês podem ver, aqui no mês de fevereiro, tá? Coloquei aqui, beleza, tudo bonitinho, um rendimento de 3,5 ao ano, equivalente a 0,29 ao mês, tá? E eu coloquei aqui na planilha, como vocês podem ver, mês a mês, durante um ano, esse valor aqui me rendeu R$ 5.590,34, tá? Então, se eu fizer uma conta aqui, eu fiquei no positivo R$ 190,93, ou seja, eu recebi de juros compostos com o meu dinheiro parado no fundo de garantia, R$ 190,93. Beleza, não é ruim, é melhor do que perder, né? Então, agora vamos fazer a conta nos inspirando nesse mesmo valor em
investimentos em ações e fundos imobiliários, tá? Todo mundo que assiste o canal sabe que eu gosto muito de fundos imobiliários, então eu vou dar preferência aqui no caso de fundos imobiliários, ok? Então, com rendimento de nem 12% ao ano, né? Não é 1% ao mês, e sim 11% ao ano, equivale a 0,9% ao mês, que é uma taxa ali de rendimento que eu priorizo, que eu acho bem bacana, tá? De 0,7 a 0,9, tá show de bola, legal. Se passar disso aí é bacana, mas a gente fica com o pezinho atrás, né? Fundo de papel paga um pouco mais, então a gente vai ser um pouco mais consistente e conservador e deixar em 0,9 ao mês, beleza? Então, o que temos aqui? Mesmo valor aportado aqui. Não tivemos nenhum aporte durante os meses, tá? Esse R$1 aqui ele tá errado, tá? Desconsidera. Então, a gente manteve aqui o dividendo, que na verdade é o rendimento, tá? Dos juros compostos aqui de 0,9 ao mês. Então, o que a gente tem aqui? Eu repeti o valor, tá? Somei com o valor final e ele veio para baixo aqui. Então, ao longo de um ano investido, esse valor de R$ 5.400, vamos dizer assim, lá no final do ano eu teria R$ 6.013,30. Isso equivale a R$ 613,89 de lucro que a gente teve, tá? Então, 11% em cima de 5.399. Diferente desse outro que a gente estava falando aqui. Olha a diferença, R$ 190 para 613. É um valor bem considerável. Beleza, tudo bem. Então, a gente tem ali que é interessante investir em fundos imobiliários e ações. Esse foi um dos motivos que eu optei por não deixar o meu dinheiro parado lá na conta do fundo de garantia, tá? Então, eu consegui fazer pelo aplicativo, né, do INSS, do FGTS, consegui fazer a opção do saque aniversário. Então, esse é o meu terceiro ano que eu estou investindo esses valores, tá? Então, obviamente, conforme os anos passam, o tempo passa, o valor de saque aniversário ele fica um pouquinho maior, então isso vai favorecendo ali os nossos aportes, tá? Então, essa é a terceira vez. Se a gente olhar para frente aqui, eu fiz um cálculo um pouco mais além, né? Eu gosto muito de fazer projeções, tá? Então, não adianta eu pensar só no agora, eu preciso pensar lá na frente. Então, se eu pegar aqui esse mesmo valor de R$ 5.400 a um juros de 3,5 ao ano, né? Lembra que eu falei para vocês lá, é quanto rende o FGTS mais a ATR. Ele vai me gerar ali no período de 10 anos, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai me gerar no final 7.617, ou seja, eu investi 5.400 e eu tive um total de juros de R$ 2.217,23. Então, ao longo de 10 anos, tá? Sem aportar mais nada. Lembrando que eu sempre gosto de falar para vocês aportarem e melhorarem a qualidade dos aportes. É isso que eu faço na minha carteira e é isso que eu tento inspirar vocês aí a fazer isso também, beleza? Então, se a gente vê aqui agora, isso aqui investido no FGTS. Se eu pegar esse mesmo valor e deixar ele 10 anos investidos em fundos imobiliários e ações, algum tipo de investimento que me dê um retorno de 11% ao ano, durante 10 anos eu vou ter esse montante aqui, ó. R$ 15.332,87. O valor investido é o mesmo, R$ 5.400, e o total de juros de R$ 9.932, quase R$ 10.000 ali só de juros, né? Então, comparando aqui 2.200 para R$ 9.900, é uma diferença bem grande, né? Isso porque a taxa de juros que a gente escolheu para investimento, ela é maior. Vocês estão entendendo agora o porquê que é interessante a gente diversificar nossos investimentos e a gente ser inteligente, porque imagina só, se você trabalha durante 30, 35 anos e o seu fundo de garantia ele fica parado durante todo esse tempo, chega lá na frente, você vai ter um valor muito pequeno, levando em consideração o potencial que poderia ter sido isso lá atrás, tá? Então, eu fui um pouco mais além. Fiz uns cálculos aqui também relacionando e a poupança, né? Muita gente deixa o dinheiro parado na poupança, achando que a poupança está rendendo legal e tal, até porque não conhece muito, né? Então, por padrão, o brasileiro ele tem costume de deixar o dinheiro parado na poupança. E aí a gente fez uma conta que é o seguinte: em 2023 a poupança rendeu 7,43, tá? Beleza. Só que aí a gente pega também e vê que e a inflação? A gente tem a questão da inflação também, né? Então, a inflação em 2023 foi de 4,62%. E aí, logo, se a gente fizer uma conta simples aí, a gente vai perceber que em 2023 tivemos 7,43% a poupança contra 4,62% da inflação. E isso vai gerar ali para a gente um retorno de real, né? Uma rentabilidade real ali de 2,81%.
Ou seja, a gente não perde o poder de compra, e a gente ainda fica ali 2,81 ali, super acima ali, bacana, legal, né? Só que é poupança. Quando a gente investe em ações e fundos imobiliários, a gente tem um ganho maior, né? Aquele imóvel que a gente investe em fundos imobiliários, ele se valoriza ao longo do tempo. E as ações também, elas podem subir ao longo do tempo. Se a gente diversificar nossa carteira com índice em dólar, né? No caso, valoriza junto com o dólar. Se a gente investir em ações americanas, então além da ação valorizar, você ainda valoriza por conta do dólar. Então por isso que é importante a gente diversificar os nossos ativos. Continuando aqui, e aí a gente volta para o assunto de fundo de garantia, né? E a gente tem aqui em 2023 os 3,5%, né, de rendimento do fundo de garantia. E aí a gente tem também aqui uma continha que eu trouxe para vocês aqui de 3,5% de fundo de garantia, menos a inflação. Aqui já começa, né? Aqui a gente já consegue ver que a inflação está muito maior do que o rendimento do fundo de garantia, ou seja, a conta não vai fechar. A gente vai ter uma rentabilidade real negativa de 1,12. Ou seja, por que eu vou deixar o meu fundo de garantia parado por anos ali, sendo que eu vou estar perdendo dinheiro? Perdendo dinheiro. Até a poupança é melhor do que deixar o dinheiro no fundo de garantia. Então, logo, a gente traz uma continha de pesquisa que a gente fez aqui. Nos últimos 10 anos, né, como é que foi o cenário, né, na questão da inflação aqui? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um acumulado de 59,49% aqui de inflação. Tá? Aí a gente para pensar, será que o fundo de garantia rendeu tudo isso? Com certeza não, né? Com certeza não. E se a gente olhar esse número, a gente fica chocado, né? Pô, 59%, quase 60% de inflação acumulada nos últimos 10 anos. E aí a gente para pensar na seguinte questão, né? O seu salário aumentou? Você teve um aumento ali de 60% para pelo menos ficar equiparado ali com a inflação? Ou se cada ano, voltando aqui, né? Se cada ano desse você teve um aumento salarial referente a cada ano, né? Se em 2020 você teve 4,52% de aumento, 2016 você teve 6% de aumento, 2015 10% de aumento. Então assim, é complicado a gente ter que ficar esperando uma equiparação salarial para não perder o poder de compra. Então, pensando nisso, eu venho investindo meu dinheiro em ações, fundos imobiliários, recebendo dividendos, reinvestindo, realocando minha grana ali em algo que eu realmente sei que isso vai me dar um retorno a longo prazo. Né? Pretendo me aposentar pela lei, né? Me aposentaria daqui a 20 anos mais ou menos, só que eu quero antecipar isso, quero fazer um esforço muito grande e vai ser prazeroso porque eu estou gostando muito de estudar mercado financeiro, estou lendo bastante, então a gente está mudando a nossa mente, a nossa cabeça, a gente está pensando em como fazer mais dinheiro a partir do conhecimento que a gente tem e a partir do estudo que a gente tem. Por que não? É verdade? E isso melhorar nossos aportes. Óbvio, né? Se uma pessoa está começando agora, uma pessoa que tá na luta agora, assim como eu também estou na luta, né? Mas eu comecei a investir um pouco mais de tempo, a gente consegue fazer o cálculo de aportar o valor acima da inflação para que você não tenha prejuízo nos seus investimentos, tá? Então, outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui é um pensamento, além desses 10 anos, se o seu salário aumentou, né? O que a gente consegue pensar aqui? Né? A gente consegue ver que em 10 anos o fundo de garantia ali, a gente teve um valor investido, né, a 3,5 ali de R$ 7.600 e investido em ações R$ 15.332. É muito interessante ver essa diferença de cálculo e saber que a gente está perdendo tempo. Vocês têm internet, a gente tem livros, tem um monte de coisa que a gente pode ler para mudar a nossa cabeça, mudar nossas ideias e se aperfeiçoar, começar a fazer cursos, né? Como eu disse para vocês em vídeos anteriores, eu gosto muito de falar isso. E como vocês sabem, eu sou professor, eu também comento isso com os meus alunos, né? Aproveitem o tempo, aproveitem o conhecimento, porque o conhecimento transforma. Se você puder entender isso agora, enquanto você é jovem, enquanto você tem tempo. Esses dias eu recebi um comentário de uma senhora de 53 anos, né, costureira, inclusive ela citou a profissão dela, escreve muito bem, eu gostei muito do jeito que ela escreve ali, né, percebe que é uma pessoa antenada, que estuda, que sabe se posicionar, e ela está atrás do dela também, com 53 anos,
né? A gente vê o Barsi, né, com 80 e poucos anos também continua investindo. Então, gente, investimento não tem idade, não tem idade. Tem que ter mentalidade. Se você tiver uma cabeça legal para investimento, se você tiver uma cabeça legal para olhar os horizontes e ver negócios ali onde você pode ganhar dinheiro com isso, por que não? Beleza? Então eu finalizo aqui o vídeo de hoje com essa frase que eu pensei e resolvi colocar aqui. É preciso aprender a fazer dinheiro trabalhar para você. Eu acredito que todo mundo que assiste esse tipo de vídeo, que acompanha, concorda com essa frase. E eu espero que de uma certa forma eu tenha trazido uma provocação na sua cabeça e que você experimente. Pensa nisso, né? Não é uma recomendação, mas pensa nisso. Eu trouxe números para vocês verem aqui. Então, por que deixar um dinheiro parado se você pode fazer esse dinheiro trabalhar para você? Se eu pudesse ter a oportunidade, não é muito, tá? Mas se eu pudesse ter a oportunidade de pegar meu dinheiro que está todo no fundo de garantia, ele ia render muito mais na minha mão. Ele tem uma utilidade muito mais, porque o dinheiro é meu, eu vou utilizar. Só que eu gostaria muito de antecipar. Se eu pudesse sacar tudo de uma vez, eu sacaria tudo de uma vez. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Forte abraço para vocês, bons dividendos, bons trabalhos e até a próxima. Tchau, tchau.